Essa mulher, ao abrir um diálogo no versículo 2, veja aí, o profeta diz assim para ela: e aí, minha senhora, tudo bem ou não? Ah, tem um camarada lá, está querendo receber o dinheiro e tal. Certo. O que a senhora tem na sua casa? Toda igreja acontece isso, meu irmão. A pessoa sempre entra falando que não tem nada. Como uma pessoa pode não ter nada, irmão? Veja que há uma vírgula aí. Tua serva nada tem. Ela fez uma pausa, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, mas o profeta não entrou na dela não, ficou só olhando para ela. Ela falou: eu não tenho nada. Talvez esperando uma cesta básica, ou quem sabe ele tirasse um dinheiro do bolso, ou pegasse mais alguém ali no Instituto Teológico e desse um dinheiro para ela. Ele ficou só olhando para ela. Ela falou: ah, lembrei, a não ser uma vasilhinha com um pouquinho de azeite. Sabe, às vezes você tem pouca coisa na mão, mas é suficiente, porque a Bíblia diz através do apóstolo Paulo que Deus chamou as coisas que não são para confundir as que são. Também disse que chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Jesus estava diante de uma multidão de 5.000 pessoas e não tinha como alimentar esse povo. E ele mesmo perguntou para os discípulos: e aí, o povo está com fome? Lógico que estava com fome. E olharam para o menininho, provavelmente o menininho ficou desesperado, falou: lá vai meu lanche, né? E o menino tinha, se eu não me engano, o que ele tinha mesmo na mão? Que tinha? 2 o quê? 5 o quê? Ou era 2 peixes e 5 pães? 2 pães e 5 peixes? Ou 2 peixes e 5 pães? Que diferença faz? Podia ser uma caixa de bis. Porque o milagre aconteceu do mesmo jeito. E aí entra na visão da vossa igreja. Se vocês não têm reunião de tribo, sim ou não? Ainda tem? Tem reuniões? Foi o que Jesus fez. Divide em grupos. E na divisão de grupos, conseguiu alimentar com aquilo que o menino tinha em mãos, que era 2 peixes e 5 pães, alimentar 5.000 pessoas. E como Jesus é contra o desperdício, presta bem atenção, pediu para recolher e sobrou 12 cestos. Isso significa que nós servimos um Deus que faz sobrar na nossa vida. Sobrou 12 cestos, irmão. E quando a gente vê a situação dessa mulher dando ouvidos ao profeta, ela poderia ter uma mente mais aberta e conseguir, quem sabe, 12.000, 30.000 vasos. Ela montaria uma microempresa de azeite. E ela pegou apenas uns vasos da vizinhança, poucos vasos. Mas foi suficiente. Olha o texto aí que diz assim no versículo 3. Pede emprestado aos vizinhos. Aqui o profeta está valorizando os vizinhos. Como é importante os vizinhos, não só para emprestar as coisas, mas falar do amor de Cristo, não é para vizinho para emprestar açúcar e café, mas para falar do amor de Deus para o vizinho. Amém ou não? Você concorda que o vizinho é importante ou não? Amém ou não? Seu vizinho está aqui? É importante falar do amor de Deus para o vizinho e dizer para ele: olha, minha vida é boa. E você vê aí, eu já troquei de carro 3 vezes, estou trocando de carro hoje de novo, vizinho. É porque eu sirvo um Deus que cuida de mim 24 horas por dia. Mas não é para criticar o vizinho porque adora uma imagem, ou porque faz isso, ou faz outra coisa, mas ser amigo do vizinho, orar pelo vizinho, evangelizar o vizinho. Porque, na verdade, se você entrar na corporação policial, eles investigam na rua da tua casa, entrevistando alguns vizinhos. Não sei se você sabe, você vai entrar na polícia, para trabalhar na polícia, você mora no número 22 da Glicério. Eles vão no número 30, 45, 47 perguntar que tipo de pessoa você é. Aí eles perguntam: a pessoa que mora no 22, e chega bêbado todo final de semana, e briga com a mãe dele o dia inteiro. E eles levam em conta essa pesquisa, não sei se você sabe disso. Já pensou se a igreja fizesse isso? Com aqueles que querem trabalhar na liderança, fosse fazer uma investigação na vizinhança? A pessoa que mora ali, ele quer ser líder, dar aula na escola dominical, trabalhar na liderança da igreja. O senhor tem alguma informação para dar? Vai trabalhar com o quê?
com a Bíblia, a palavra de Deus. E tem alguma informação? O senhor trouxe algum papel para anotar? Trouxe. Só essa folha? E vizinho é importante, senão Deus não deixaria registrado aqui. E quando entra no versículo 4, aqui o profeta falou: entra na sua casa, para não ficar batendo com os dentes na língua, na esquina, com os amigos, dos seus problemas. Entra na sua casa, fica quietinho lá. Jesus sempre orientou desta forma: fecha a porta do teu quarto, busca em secreto a Deus, Deus vê o que está oculto no teu coração e atenderá a você. Já pensou quando o profeta falou: vai, entra na tua casa com teu filho lá e derrama do azeite? Ela poderia duvidar, como tem muita gente que duvida da palavra do pastor. Ela poderia duvidar. Os filhos poderiam perguntar: o que foi que Eliseu falou, mamãe? A senhora procurou ele? Esse profeta é louco. Depois que Elias deixou cair a capa na cabeça dele, ele ficou louco. Mandou catar uns vasos. Imagina, filho. A gente tem um pouquinho de azeite, mal dá para fazer um pão de queijo. Ele mandou catar uns vasos. Não liga para isso não. Mamãe vai conversar com as amigas, vai ligar para uma amiga, e vocês ficam tranquilos que a mamãe vai vender vocês daqui a pouco. Enquanto isso, vai jogando videogame lá, que a mamãe vai conversar com uma amiga. E liga para a amiga: alô, amiga? Ô, amiga, tem um homem aqui querendo levar meus filhos. Ah, obrigado pelo conselho. Deixa eu levar então, né? Quem está no fundo do poço quer arrastar todo mundo para o poço também. Mas se você procura o seu pastor, o teu mentor espiritual, o anjo da igreja, o centurião desse local, ele vai instruir você. Como esses dias uma moça entrou no Facebook e disse assim: missionário, o meu marido não me procura mais. Aí eu falei para ela: o que eu tenho a ver com isso? Eu precisava da sua ajuda. O que o senhor quer que eu faça? Vou bater no teu marido? Não, o senhor pode me ajudar? Depende, que tipo de ajuda? Eu queria um conselho do senhor. Ah, você só não tem pastor? Tenho. Ele não acompanha o seu caso? Acompanha. E o que ele falou para a senhora? Aí ele pediu para jejuar e orar. É que eu queria uma opinião diferente. Certo. O senhor pode me dar uma opinião diferente? Posso. Qual a opinião que o senhor me dá, missionário? Obedece ao seu pastor. Ela ficou nervosa, tirou eu do ciclo de amizade. A gente quer ouvir o que convém. E aqui o profeta fala algo que talvez você pode ficar espantado, como que uma pessoa com um pouquinho de vasilha de azeite pode chegar no vaso assim, tombar, encher, opa, quase transbordou e voltou o azeite de novo que estava na vasilha. Aí vira assim, opa, quase transbordou e voltou de novo. Ficou a mesma quantidade, só no último que esvaziou a panela. Isso é loucura, mas ela obedeceu, ela não retrucou. Ela foi, entrou dentro de casa e recebeu a bênção de Deus porque ela foi obediente. A ligação entre obediência e milagre, a ligação entre submissão e milagre, a ligação entre obediência e bênção. Tem gente que não quer saber de ouvir o que o pastor quer orientar. O pastor fala uma coisa, se ele ouvir na esquina outra coisa, ele faz outra coisa. E a família toda desestruturada. A pessoa não leva o pastor em casa para orar pelos filhos, pela casa, parece que tem medo que o pastor vai comer toda a comida que está lá. Não, pastor. E leva gente estranha. Leva o amigo lá da empresa, leva o vizinho, e chega lá, e som, e pagode, e festa. Não, nós estamos aqui, somos evangélicos, nós não estamos bebendo nada, mas todo mundo bebendo. Sabe, irmão, a gente precisa valorizar mais o nosso líder espiritual. Nós precisamos crescer como igreja juntos. E isso é possível. Amém ou não? Diga glória a Deus. Eu vejo Moisés, por exemplo. Moisés era gago. A situação de Moisés era triste, né? Porque conversar com Deus e ser gago não é fácil, não. Só que Deus falava com ele. Inclusive os dois irmãos, Arão e Miriam, acharam estranho isso aí. E Miriam começou com a conversa. Interessante, Deus fala com o seu irmão Moisés. Moisés fala com você, você fala com o povo. Por que Deus já não fala direto com você? E Deus só não matou os dois
porque tinha o peitoral de juízo em Arão. Mas Miriam ficou branca que nem neve, ficou leprosa. Deus fala com quem Ele quiser, irmão. Eu fico vendo assim, Moisés conversando com Deus. Moisés, você vai falar com o faraó que eu não vou. Gago, irmão. Deus falou, você vai sim. Mas hoje vai. O que você tem na mão, Moisés? Uma vara, um pau. Se você pesquisar, um pau é morto, não serve para nada. E Deus instruiu ele para jogar diante de Faraó, não no Faraó, diante do Faraó. E quando ele jogou, virou o quê? Uma serpente, cobra, minhoca, seja o que for. Mas virou um ser vivo, a qual ele pulou para trás. Quando ele viu aquela serpente, ele pulou para trás, porque ele tinha medo. E Deus falou, pega pelo rabo. Ele pegou, virou um pau de novo. Sabe o que significa? O que Deus está dizendo para você? Que as áreas da tua vida que estão mortas, se você colocar diante de Deus, Ele vai fazer virar vida novamente. Amém ou não? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Então a gente vê que essa mulher, ela foi sábia. Ela procurou o pastor, ela procurou a orientação do pastor, ela seguiu a orientação do pastor. Quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que vai encontrar super-homens na Bíblia. Acha que a Bíblia é feita de super-homens, que ninguém tem problema, mas se você estudar a Bíblia de capa a capa, que a Bíblia foi feita para ser estudada, ler os 31 mil versículos, que leva 73 horas para ler, você vai perceber que muitas pessoas tiveram problemas. Naamã foi um deles. Veja Naamã. Naamã, ele era um homem assim bonito, eu me identifico muito com ele. Ele era grande, ele era todo assim imponente, general Naamã. Quando ele chegava em casa, ele tirava a armadura. E o que tinha debaixo da armadura? Lepra. Acontece que lá também tinha uma empregada que trabalhava sem registro, que na época não tinha carteira profissional, e ela ficava lá assim, porque a empregada sabe da vida de todo mundo. Renova-me, e olhando Naamã. E ela via aquela situação do sofrimento dele, com aquela lepra debaixo daquela armadura. E ela falou para a esposa de Naamã, olha, se o seu esposo procurar o profeta Eliseu, presta atenção. O que Deus está dizendo aqui para você que está passando por problema. Se você procurar o profeta dessa igreja, o seu pastor, você ainda tem condição de sair daqui hoje sem o seu problema. Amém ou não? E essa moça arriscou em falar com a esposa de Naamã, dizendo, olha, se ele procurar o profeta Eliseu, o problema dele vai ser resolvido. E ele atendeu a essa orientação. Como é bom quando você ouve uma orientação e segue a orientação. Ele procurou o rei Arã e falou sobre isso, e na época, infelizmente isso terminou com o tempo, mas na época era comum, quando alguém procurava um profeta, dar um mimo para ele, levar um presente para ele. Então, o rei Arã deu dinheiro, roupa, deu um DVD meu também, deu um celular, uma garrafa de Coca-Cola, deu um monte de coisa para ele levar. Só que Eliseu não aceitou. Eliseu pediu para um empregado dele comunicar com Naamã, que não queria. O empregado chamava Geazi ou Giazi, como você queira chamá-lo, que não é uma pessoa de um bom exemplo, que ele comete uma gafe muito grande na liderança, pegando um dinheiro que não era para pegar do ministério. E ele acaba contraindo a própria lepra de Naamã. Mas aí não vamos estender a isso. Vamos ver o que aconteceu. Naamã disse assim, olha, fala para esse general aí, dá 7 mergulhos naquele rio que estava próximo dele ali, que você pode considerar hoje como se fosse o Tietê. Imagina se o pastor Roberto falar, olha, o seu casamento pode ser resolvido a partir de hoje. Que hora que você costuma dormir? Ah, eu durmo meia-noite. Daqui no rio Tietê dá quantas horas de viagem? Ah, pastor, eu faço em 1 hora. Vai ter mais tempo para você tirar o que vai
ficar pregnado no seu corpo quando você mergulhar no rio Tietê. Vai precisar de 2 horas de banho. Dá um pulinho lá. Olha, é complicado isso, hein? E Naamã falou, eu não vou mergulhar nesse rio de jeito nenhum. Na Síria tem rio mais limpo, porque eu vou fazer isso? Aí tinha um camarada do lado, um verdadeiro amigo. A Bíblia diz, Provérbios 18, 24, que tem amigos mais chegados que o irmão. E esse amigo verdadeiro falou, que é isso, Naamã? Se ele pedisse coisa pior, você faria. Dá lá uns mergulhinhos, larga a mão, tá? Fica tranquilo aí, tá? Tudo bem? E ele aceitou o conselho bom. E aí o que ele fez? Ele mergulhou, mas no primeiro mergulho não deu resultado. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente acha que vai vir na igreja e a situação vai resolver naquele culto. E você vem ao culto, mas seu casamento continua do mesmo jeito, suas finanças continuam do mesmo jeito, sua família continua do mesmo jeito. Mas a gente precisa ser persistente, não pode desistir. E Naamã deu o segundo mergulho. No segundo mergulho continuou do mesmo jeito. Os carnê ficou vencido, o casamento ficou do mesmo jeito, as crianças estavam do mesmo jeito também, a casa sem reforma, a goteira na casa. Você está entendendo? A mesma coisa. Mas ele deu o terceiro mergulho. Resolveu? Não resolveu. Precisou dar o quarto, precisou dar o quinto. Já pensou se ele desistisse no sexto mergulho? Ele continuaria leproso. Sim ou não? Você entende? Quem não me garante que hoje você está dando o 7º mergulho nesse ambiente? E a bênção de Deus vai chegar até você aqui hoje. Às vezes a gente fica pensando, mas se a igreja tivesse lotada, irmão, então nós precisamos ter um templo lotado para que Deus manifeste a glória dele, para que ele derrame o favor dele e a consideração que ele tem por você. Ele está nesse lugar, pois a Bíblia me garante, onde houver 2 ou 3, eu estou presente. Então ele está preocupado com a sua situação. Ele sabe o que você está passando, mas ele quer também que você procure orientação onde você vive. Você vive no planeta Terra. E se você sair por aí, você vai ouvir voz da dificuldade, voz da adversidade, voz do eu, voz do homem. Mas se você procurar aqui dentro desse templo tem a voz de Deus. Agora você precisa procurar o pastor e explicar para ele, porque tem gente que sai falando, olha, a minha mãe ficou doente, ficou internada 2 anos, o pastor não fez uma visita para ela. Nossa, esse pastor seu é ruim, né? Põe ruim nisso, nem telefonar para minha mãe ele telefonou, mas ele sabia que ela estava doente? Não, não sabia. Ah, então ele tinha que adivinhar, irmão. Mas eu fiquei desempregado 6 meses, o pastor pelo menos poderia falar, Deus vai arrumar emprego para você. Mas você contou para ele que estava desempregado? Não. Como que ele vai adivinhar, irmão? Tem que falar, tem que chegar, olha, eu estou desempregado, a minha mulher bate em mim, olha, o meu cachorro me morde todo dia, olha, a minha sogra também agora para a bênção, e eu tenho que dar graça em tudo, passou a morar comigo, e aí, o senhor ora mais nessa questão, por favor. Aí você vai, sabe, conversando com o pastor vai inteirando do assunto, vê você, sua mamãe ainda está lá no hospital, como é que está? Não, olha, poxa, o pastor é atencioso, não, ela vai sair depois da manhã, dá uma passadinha hoje à tarde lá, tá? E o emprego, como é que tá? Pastor, graças a Deus está tudo bem, fico contente. Cachorro parou de morder? Ah, graças a Deus parou, pastor, eu dei para minha sogra e ela foi morar em outro lugar com o cachorro. Então, assim vai conversando um com o outro, amém ou não? Abra Provérbios 24. Eu já estou terminando, viu? Eu nem sei a hora que é para terminar. Aleluia. Já está quase na hora. Graças a Deus. Hoje o assunto é água, né? Tem lugares que eu prego em cidades que só vem água depois de 8 horas da noite. E tem lugares que tem água dia sim, dia não. E eu acho interessante que na Bíblia nós temos várias situações que nos levam a crer que se buscarmos mais a Deus, não nos faltará nada, inclusive água. Nós moramos no Sudeste, que é composto de 4 estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E o Sudeste é o lugar mais rico do Brasil em termos de população e financeiro. Quando o povo de Israel estava nadando no dinheiro, estava com tudo em mãos, com a maior facilidade, eles se afastavam de Deus. A gente vê que essa região é rica, mas o povo não se curva diante de Deus. O povo ainda continua adorando ídolos, o povo continua fazendo muita coisa que desagrada o coração de Deus. A gente sabe que mesmo Moisés sendo amigo de Deus,
Quando Deus pediu para ele tocar na rocha para que saísse a água que o povo queria, ele tocou na rocha e saiu água da rocha. Mas numa outra ocasião, Deus falou para ele falar com a rocha, e só pelo fato de Moisés, o único que falou com Deus, segundo a Bíblia, não ter falado com a rocha, batido na rocha, embora Deus honrou a palavra dele, fez sair a água da rocha, mas Moisés não entrou na terra prometida. Então a gente vê muita gente passando necessidade, porque Deus fala uma coisa e o povo faz outra coisa. Deus não gosta de pessoas que adoram ídolos, e cada vez mais crescendo igrejas e pessoas adorando imagens, e muitas vezes dentro da própria igreja evangélica também. Por quê? Porque a palavra, eu entendo que ela é como se fosse ouro. E ouro você não acha em barra, você acha tudo que nem grãozinho de arroz. E Deus coloca um monte desses grãos na nossa mão de ouro, que é a palavra, mas não para construir ídolos. Eu não preciso construir nessa igreja algo maior que isso e dar algum nome específico para esse lugar aqui, para essa igreja, para invocar a presença de Deus. Deus sempre esteve nessa igreja, desde quando era a tenda. E Deus não pretende sair daqui porque Ele fez moradia nesse lugar. Se eu tenho Deus aqui, meu irmão, eu tenho a solução dos meus problemas. E Deus vai usar sempre a liderança dessa igreja para nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Amém ou não? Agora, a palavra me conforta. A mim e a você, que talvez está tendo problema na sua parte amorosa, de prosperidade, ou em casa que você não alcança alguém, não há união, não há salvação, e você está passando uma série de lutas. As lutas não são diferentes, sua, minha, do pastor, todos nós temos lutas. Aliás, graças a Deus por isso, porque se não tivéssemos luta nenhuma também, será que viríamos à igreja? Será que buscaríamos a Deus? Será que oraríamos com tanta intensidade que nem oramos? Graças a Deus pelas lutas, porque a gente sabe que a nossa vitória é garantida. Amém ou não? E por que é garantida? Porque Provérbios 24 fala de você e de mim. Versículo 16. Pois ainda que um justo, está falando de você e de mim, ainda que um justo caia 7 vezes, 7 vezes, ficará de pé. Já o ímpio são arrastados para a desgraça. Já o ímpio são arrastados para a desgraça. O sábio faz uma separação entre o justo e o ímpio. Veja Provérbios 4, fazendo favor, para a gente terminar daqui a pouco. O ímpio, na verdade, não conhece qual é a vontade de Deus, correto, igreja? Amém ou não? Ele não tem a palavra como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Por isso que eu bato na tecla que é muito perigoso conversar certos assuntos com pessoas estranhas. Essa mulher nos dá uma grande lição, essa viúva, ela foi muito esperta. Ela procurou o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu já conhecia ela, de ouvir falar, e ajudou ela, porque a unção é transferível. Ele transferiu uma unção tremenda para essa mulher. Não foi o profeta que ficou segurando a vasilha dela, foi ela que ficou segurando. Ela que tombou e seguiu a orientação dele. Olha, isso é loucura, irmão. Se você for compreender, quando alguém falar para você, a partir de amanhã não tem mais água, aí você vai lembrar desse texto e o que você vai fazer? Já sei, missionário, vou pegar uma panelinha com um pouquinho de água? Não, aí já é ter fé pequena demais, né? Vamos aumentar a fé. Guarda um conta-gota na tua casa. Aí você pega um balde e fala, Senhor, eu creio nas suas promessas. E você vai fazendo assim, enche o balde para lavar o carro, enche o balde para lavar a casa, enche o balde para fazer um monte de coisa, até para cozinhar. E aí quando for encher o balde para tomar banho, pai, não é querer abusar, tá? Pode ser água quente agora ou não? Obrigado. Aleluia, obrigado, hein? Aleluia. Puder já descer um sais também, obrigado, viu? Eu creio em milagre. E você também crê, senão você não estava aqui. Amém ou não? Provérbios 4, de 14 a 16, diz assim: não siga pelos caminhos dos ímpios, tampouco andes no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se
e não se detenha, pois o ímpio não consegue dormir enquanto não fazem o mal, perde o sono se não causarem a ruína de alguém. Às vezes você acha, abra Salmo 37, você está em Provérbios, é um livro antes, se não me falha a memória, Salmo 37. Às vezes você está passando por uma grande luta e acha que aquela pessoa, porque é seu chefe no seu serviço, ou porque é uma pessoa muito engraçada, inteligente, que ele vai ajudar você. E ele põe a mão no teu ombro, ele ri com você, mas ele não está preocupado com você. Ele não tem condições de ajudar você. Ele vai fazer o quê? Levar uma roupa sua para cruzar lá no centro espírita? Eu sei o que é isso. Eu frequentei 37 anos no centro espírita. Ele vai fazer o quê? Acender uma vela de 7 dias, uns incensos para você? E a gente fica muito mais tempo falando com gente estranha, desabafando, contando histórias, e o pastor aqui fica sem saber absolutamente nada. Na cabeça dele está todo mundo bem. Todo mundo termina o culto, vai todo mundo, amém, sai, carro bonito, que está tudo aí, mas não sabe se está devendo, se já quitou o carro, se não quitou, se tem seguro, o que está acontecendo. Então é importante você que está passando por luta, pedir, pastor, eu sei que está corrido agora, mas eu já digo diante de Deus, socorro, socorro, o senhor pode me ajudar? Veja, aí você vai embora. Quando você volta, pastor, fica tranquilo, você nem precisa falar. Deus já falou comigo essa noite. É aquele caso seu que houve há 2 anos atrás, né? Fica tranquilo. Deus me deu uma instrução, anota o que você vai fazer. E você faz. Siga a voz do profeta e você terá a multiplicação de azeite na tua vida também. Você está entendendo? Amém ou não? A Bíblia diz, Salmo 37, do versículo 23 ao 24. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. O que eu consigo ver aqui dentro são pessoas que estão agradando o Senhor. Você veio aqui para adorar a Deus, os louvores feitos com alta qualidade, tudo feito com muito zelo, e Deus ama aquele que faz com zelo, que não faz a obra dele relaxadamente. Então você faz parte dessa orientação. O Senhor firma os seus passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, que é normal, não ficará por terra. Isso que é importante você lembrar. Quando você passa pelo deserto, estou aqui no deserto de novo. Seja observador, irmão. Você está no deserto, mas você está passando pelo deserto. Quem está lá há muito tempo são seus amigos, pessoas que não querem saber de Deus, pessoas que zombam de Deus. Estão lá. Tudo bem? Eu estou aqui faz 10 anos, eu estou só de passagem, dá licença. Você quer aproveitar e ir comigo, adorar a Deus? Não, eu gosto de ficar aqui no deserto. Então tá bom, você já está mudando a cor, está ficando bronzeado, hein? Cuidado, hein? E você vai embora. Você não fica no deserto. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segurará pela mão. Amém. Sabe, meu irmão, o pastor ministrou uma palavra aqui que, olha, me trouxe um conforto muito grande para a minha vida. Eu tenho muitos sonhos ainda pela minha vida, embora tenha 61 anos, tenho muitos sonhos. Um deles é chegar em casa e jantar. Você fala, isso é sonho? Tem gente que não tem o que jantar, né, meu irmão? Não tem o que comer. Você tem onde morar, o que vestir, o que comer. O Senhor tem sido bom com você, meu irmão. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.